Já passou o almoço, vamos continuar trabalhando, é o meu trabalho. É conversar. Que trabalho legal, né? Conversar, simplesmente conversar é o trabalho, é o meu trabalho, conversar. Eu estou pensando aqui o seguinte, que a vida, estamos numa sequência sempre do Vivegar, que fala sobre viver, viver, e falando sobre o excesso, a dor, qualquer tipo de dor, de percepção. A percepção para mim já é um excesso. Percebeu? Se percebeu é porque doeu bastante a ponto de perceber. Beleza. E se tem um excesso, tem que aliviar. Até a conversa tem que ser algo que solte alguma coisa. Então tem que ser a partir do excesso. A partir do excesso. Estávamos conversando no outro vídeo, né? No outro vídeo, que a partir do momento que a gente percebe o excesso, que a gente olha para o excesso, quando o excesso chama a nossa atenção, isso é coisa nova, hein? Isso é insight novo. O excesso chamou a nossa atenção, o barulho está. Nós olhamos. Quando a gente olha, o excesso aumenta e as providências começam. Isso é impressionante, né? É, pensar num modelo desses, né? Que o excesso movimenta até, que movimenta tudo, movimenta até a busca pela vida. O excesso também é a vontade de viver? Então falar a partir do excesso, né? Falar a partir do excesso é falar sobre o que já existe. Não é criar coisa nova. Só que a providência de alívio, o que a gente faz para aliviar o excesso é criar coisa nova. E quando a gente cria coisa nova, o excesso vai embora. Pelo menos começa a ir embora de alguma forma. Porque tudo conecta em algum nível. Tudo conecta em algum nível. A conexão, puxa, eu não lembro mais do que eu falei uma coisa tão inteligente. É porque você só entendeu. Quando a gente entende, a conexão ela é muito frágil. Entendeu e esqueceu. Pronto. Entendeu, parece que não tocou, né? Tocou o neurônio, sim, você entendeu. Mas não é que eu não penso no esquecimento. O que vem na minha cabeça agora como excesso seria. É interessante que o excesso ele se relaciona com a evocação de informações. Será que o excesso. Então, se for assim, eu vou ficar passeando aqui pela doutora Beth Edwards durante 2 horas direto. E aí eu vou começar a desenhar coisas maravilhosas. Não. O excesso vai direto para. Mas não. Mas só a prática, a intenção é que educa. A dor de fazer errado educa. O que isso tem a ver com excesso? E qual é a pauta desse vídeo agora? É um vídeo sobre excesso. Tudo é sobre excesso, gente. Não vejo nada que seja diferente de excesso. Tudo é sobre excesso. Até o jeito de falar também, não adianta colocar um excesso no jeito de falar, porque o excesso tem a sua forma, tem a sua maneira de. É chato que não tem como ser de outra forma. Não tem como ser de outra forma. E que excesso é esse aqui? Que excesso é esse? E por que me levou a pegar esse café? Olha, nesse café, fiz, tá horrível, tá ruim, tá muito forte, com pouco açúcar, tá bem ruim, cara, tá daquele jeito, tá, e é isso aí. E falar sobre excesso é ser natural, não sei.
o excesso se transforma. Cada vez que a gente fala sobre ele, parece que ele muda, ele gera mais movimento. Talvez até diminua, porque nós estamos escoando, produzindo coisas. Eu estou preocupado, na verdade, em não produzir mais excesso do que já existe. Então eu só quero perceber o excesso, só perceber o excesso e que ele vá se escoando naturalmente, confiando até na inteligência do excesso, né? O excesso deve ser muito inteligente. Ele deve saber a hora que ele vai, como vai, o tom de voz, ele deve saber tudo, porque é uma voz que economiza até a minha voz, porque eu já falei 2 horas e meia, eu vou para a terceira hora agora e não sinto sede, não sinto um cansaço vocal. O excesso parece que me protege também quando eu presto atenção nele e no ambiente externo também. Então, eu estou olhando para a câmera, naturalmente eu estou prestando atenção em alguma coisa, mas quando eu estou assim abaixado, o excesso pode não ser adequado, porque é preciso canalizar o excesso, é preciso saber até onde é que está a caneca do café para poder tomá-lo. Terminei o almoço, cantei algumas músicas. Eu gosto de brega. Brega escoa o meu excesso. Cada um tem um escoamento do seu excesso. Tem uma conhecida que gosta de rock, Guns N' Roses, heavy metal. Tá tudo bem. O outro passou no programa de televisão que ele adora Elvis Presley. Tá tudo bem. Eu gosto de Simone Simaria, Barão da Pisadinha. Essa turma aí, Safadão. Eu gosto porque eles falam de coisas bregas, 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 bregas e bregas. O que seria o brega? É uma coisa que não é eruditíssima. E eu não sei se isso é tão bacana, ser tão erudito assim. Ah, só gosto de música clássica. Tá tudo bem, cara, não estou criticando. Desculpe o meu comentário, mas eu gosto de Barões da Pisadinha. Pronto, e aí? Mas também posso gostar de rock de vez em quando. Uma música clássica me relaxa também. Ou então me anima. As trilhas sonoras dos grandes filmes são todas músicas muito clássicas, orquestras, pessoas com formação muito clássica, para poder fazer algo que realmente mostre o herói vencendo. Não é qualquer música que pode mostrar isso. Eu acho legal porque quando se fala de Barões da Pisadinha ou uma outra sofrência, mostra muita imagem, né? Muita imagem, imagem, imagem. A música clássica não, ela mostra a emoção direto. Pá, a gente sente o ânimo, sente a força. Isso é legal, ela canaliza a força. A sofrência não exatamente, ela mostra um problema. Minha percepção é nesse sentido, ela mostra um problema. A batida é gostosa para mim, que eu gosto desse tipo de movimento, esse balancinho, e tá tudo bem. Estamos aqui gravando, hoje eu escolhi ficar em casa. Não sei se foi o certo. Será que eu errei na priorização? Não sei, mas eu não tinha o conhecimento de olhar para a vida como se fosse um desenho. Eu não sei também como se faz isso, mas é só a intenção de fazer, já faz. E a intenção habitual de fazer ensina. Na verdade, a gente vai começar fazendo errado e a dor vai ensinando a gente, porque a dor é o próprio excesso que gera ações para que o excesso seja cada vez menor. Ai, vem a vontade de tomar o café, mas eu lembrei do sabor do café e não, isso me parou. Mas a ideia, o impulso de ir tomar café, o comando de ir tomar café, falando de um assunto cabeça, o café entra como um símbolo de análise, como se fosse o cachimbo do Freud, né? O cara está pensando, ele está com aquele cachimbo assim, ele está pensando no futuro da humanidade, o futuro analítico da humanidade, que bacana. Então aquilo virou um sinal de inteligência. Muita gente fuma
para parecer fashion e descolado. O que isso tem a ver com tempo, com prioridade, com lista de tarefas? É exatamente esse é o ponto que eu queria chegar, porque o excesso, ele tem uma forma de ser escoado, mas é uma forma que a forma que não resolve e a forma que resolve. Então, o importante é escolher a forma que resolve. Priorização, é isso aqui. E tem o roteiro também, que a gente vai falar de novo no roteiro. De novo, nesse roteiro velho, é esse roteiro velho que está errado. Ele está errado, porque a cada dia que. Mas ele nunca vai estar certo. Esse aqui é o ponto que eu quero chegar. Você pode sempre aprimorar, mas ficar aprimorando o roteiro não se faz nada. Então ele tem que ser testado em combate, ele tem que doer. Tem que ser utilizado e doer, porque a dor, já sabemos o mecanismo, porque a dor ela ensina, ela motiva e ela modula até a ação. Se nós soubermos olhar a dor, vamos seguir a dor e vamos agir naturalmente. A dor se soluciona. A dor se soluciona. Então vamos olhar aqui, a entrada já está errada. Porque a vida invade. Então a vida invade. Simplesmente você tem que chamar de entrada, mas na prática a vida já invadiu. É isso que aconteceu mesmo, a vida invade. É como se a água entrasse na sua casa o tempo todo, como se fosse a vida fosse uma água que fosse entrando na sua casa, no seu corpo, na sua mente o tempo todo. Não há opção de não receber a vida. Fulano furou os olhos para não enxergar, mas ele está ouvido. Furou os ouvidos, ele vai furar a boca, ele vai costurar a boca também. Ele vai arrancar a própria pele, ele vai morrer, porque não tem opção de não perceber. A vida entra de qualquer jeito. Isso me diz o seguinte, tem que... A única saída para mim é canalizar isso bem. É canalizar isso bem. E como canalizar isso bem? Agindo. Como agir bem? Elencando, analisando as situações da vida que entra, a vida entra. As imagens entram, a vida muda e a gente percebe a vida mudando. Nós mesmos mudamos. Ficamos de cabelo branco, envelhecemos e morremos e transcendemos. O roteiro está muito bom, mas não foi testado em combate ainda. Vai ser hoje, inclusive. Vai ser hoje, que a vida já entrou, eu já errei, hoje eu já errei. Então deixa eu fazer uma lista de tarefas no final, bem bacana, para poder começar bem na segunda-feira. Começar bem na segunda-feira. Hoje eu já errei, mas eu não tinha o conhecimento que eu tenho agora para saber que eu errei. Eu achava até que eu estava acertando. Gente, eu vou tomar mais um gole desse café horroroso. Ah, cara, eu botei nesse café demais. Tem que ser a dose certa. O equilíbrio tem que ser certo. Senão fica aí que nem eu, tomando aí meio gole só para sentir o cheiro de café. Escutei musiquinhas, sofrência, comi pouquinho para poder gravar mais, porque eu quero completar logo as minhas 3 horas de vídeo hoje. E depois das 3 horas? Não sei o que eu vou fazer. Mas eu vou fazer um outro tipo de trabalho. Quem sabe eu não saio, corto o cabelo e chego na segunda-feira com a barba. Próximo vídeo já é de barba feita. Alguma coisa que eu possa até sair mesmo para fazer. Estou esperando Deus chegar. Nem precisa, porque a partir do momento que você vê o excesso, você não precisa ter a sensação do excesso. Isso é interessante. A sensação do excesso é a visão do excesso. Você está vendo o excesso? Está vendo a sua vida toda?
De uma certa forma, sim. De uma certa forma, sim. E só que não tem ainda imagens. Eu quero dizer o seguinte, minha alma já está sofrendo com isso. Eu já estou sentindo. A gente só sente no corpo, mas quando a gente sente algo que é no corpo todo, é porque está na alma. Convencionei isso. Eu não sei de onde vem, não sei nem para onde isso vai, mas eu posso dizer o seguinte: pense como modelo. Se algo está me incomodando, não sei, não é no pé, não é na cabeça, não é no corpo, é um pouco no peito, sim. Alguma coisa está me tirando a paz. E o coração é a emoção, é o símbolo da emoção. Então, vou pensar, em vez de desenhar agora, eu vou pensar, eu vou continuar desenhando, porque eu quero montar um modelo disso, quero montar um modelo disso e assim o meu set de análise está muito bem montado. Eu tenho cartas de um lado, eu tenho outro computador com o Kindle Unlimited do outro, e nesse computador eu tenho a tabela de roteiro, tá tudo aqui, até o café horroroso ali do lado. É no final da tarde que sai um café bom, aquele feito em casa, bom, coador de pano, muito bom. E eu entendo o seguinte, que ver o excesso é meio impossível, porque eu não consigo ver minha alma, não consigo ver minha alma. Não quero poderes, não quero poderes, não quero evidências, não quero nada disso. Porque ver a alma é uma coisa que. Qual é a cor da alma, inclusive? Você sabe a cor da sua alma? O que a alma tem a ver com lista de tarefas? Tem tudo a ver com o conceito de veja o desenho da sua vida. Ele tá, a sua alma está com ele todo desenhadinho, bonitinho. Tudo ele está desenhado na sua alma, está na alma. E a alma está onde? A alma está em todo lugar, né? Do seu corpo, está em todo lugar. Você tem alma. Tem gente que tira aquela foto, a foto da aura, né? E tem uma aura em volta do corpo que se divide em várias camadas e tem nomes. Existe até um livro chamado Anatomia Esotérica, muito interessante. Pat Edwards, eu passei e não vi nada, mas algo me chamou a atenção. O olho. Ela conversa até sobre a estrutura do olho. O olho tem uma percepção incrivelmente poderosa. E a alma? Quem enxerga a alma? O olho enxerga a alma. Tudo tem energia e tudo tem a energia, ela vai ficando cada vez mais difícil de perceber. Mas tudo tem uma carga elétrica. Tudo tem uma carga elétrica e às vezes a gente não percebe, não enxerga direito a substância, mas ela tem uma carga elétrica. Ela tem uma polaridade. E ter uma carga elétrica é muito interessante, porque o raciocínio começa a ficar muito físico quântico aqui. Muito físico quântico. Tudo tem um quanta de energia, tem uma quantidade de energia. E o meu excesso agora é pensar no seguinte, a alma tem cor? A alma tem cor? Porque se a alma tiver cor, eu posso montar um desenho colorido da alma. E com esse desenho eu posso enxergar o que eu tenho que fazer imediatamente, porque, de acordo com o que a gente conversou, é só ver o desenho da vida para saber exatamente o que tem que ser feito. E, ao olhar, o corpo participa. Quem olha? Quem olha quando a gente está andando na selva de pedra e suspeita de uma pessoa que se aproxima sorrateiramente de você? Quem olha? O subconsciente olhou. O subconsciente olhou e viu o quê? Ele viu um monte de coisa, ele viu um vulto. Quem vê? A doutora Beth, ela sabe. Eu não sei se ela fala de cones, bastonetes, mas ela sabe que tem uma visão, que o olho é muito capaz. O olho consegue enxergar de várias formas. O olho enxerga a profundidade, sim. Ele enxerga em vários planos, enxerga em um plano, dois planos.
A doutora até ensina vários educativos de como desenvolver isso. Um deles ela ensinou e acho que é o mais fácil. Vai olhando, vê como é que a luz bate nas coisas. Vai olhando, vai criando esse hábito de olhar. Como criar o hábito de olhar? Não sei. A cada vez que eu leio o livro dela, e eu tenho uma tabelinha das minhas leituras, isso é muito legal, porque quando eu sinto falta de desenhar alguma coisa, eu corro para o livro dela. Pronto. Ela me chama. O meu excesso me chama. Um excesso que eu não consigo escoar me chama para que eu possa desenhar e escoar às vezes uma emoção, uma ideia. E é muito legal programar isso no tempo. Mas as coisas acontecem de maneira tão intuitiva que hoje eu já fiz algumas coisas e vou fazer mais umas 2 ou 3 coisas que eu nem imagino, mas já está no desenho da minha vida hoje para fazer. Está na minha alma. Eu não sei, eu não tenho como provar, eu não tenho, nem a neuropsicologia consegue provar isso. Não consegue. Porque a neuropsicologia ela trabalha com ela, ela, ela trabalha com a eletricidade no neurônio, ela mede a eletricidade do neurônio. E aí essa luz, aquele exame que tem as luzezinhas, isso mede a intensidade cerebral do sujeito. Mas e aí, a percepção? O que mede a cognição? O quanto de cor? Quanto de cor? Escoei, já temos 21 minutos e falei algo que eu nem queria entrar nesse assunto, que é a cor da alma. Cara, qual é a cor da alma? A alma tem cor. Se existe alma, a alma tem alguma cor? Nesse meu modelo, porque agora eu não falo mais de essência, porque o cara fica buscando qual é a essência do ser, o que é o ser e tal, meu amigo, não me interessa mais esses conceitos de ser, o que é o ser, o que é a essência. Quem sabe depois eu retome isso. Mas para mim agora é alma, alma, espírito, mente e corpo. Acabou. E com isso eu quero matar a fome, aliviar, reduzir o excesso, compensar e me equilibrar. É isso que eu quero. Mais nada. Esse entendimento ele alivia de uma tal forma, tira um peso. Ah, aquele negócio de essência, o que é essência? Definindo o self, o ser, o isso, aquilo, cara, eu não estou mais afim de falar disso. O que é self, é o que é o meu, o que não é o seu, o que... Deixa para a psicanálise, deixa para a psicologia. Na psicologia, trabalha com a terapia cognitivo-comportamental, trabalha com a mente, trabalha com a linguagem mental, trabalha, agora não trabalha com alma. Então eu tenho que conectar, às vezes, alguma coisa um pouco até esotérica, um pouco. Não, é quase quântica. Eu fico pensando, qual é a energia que move o homem? É filosófica, pronto. Fico pensando, buscando esse conhecimento, qual é a energia que move o homem? Cara, tem que ser a alma, né? Porque ela... E da alma tem que decorrer todo o resto. E da mente tem que decorrer o corpo. A mente é quase como se fosse um projeto, e aí o corpo é feito de alguma forma. Eu acho que é assim que a gente nasce. O que está sobrando em mim agora? O que está sobrando? Que na verdade a percepção é de falta, né? Uma direção. Uma direção exatamente do que fazer agora. Nessa terceira hora de vídeo, nessa terceira hora de conversa, vou ajeitar aqui. Nessa terceira hora de conversa, ficou bem melhor assim. Então vou continuar com a doutora Beth Edwards, vou continuar com ela, e vou chamar as cartas de novo. Por que eu chamei as cartas de novo agora? Será que já estava tudo planejado na minha alma? Não sei. Não sei, eu sei que eu estou falando com tranquilidade, o som deve estar razoavelmente bom, sem forçar muito.
E eu vou jogando, deixando o barulho entrar aqui no vídeo, invadir o vídeo, como a vida invade as nossas casas e a nossa casa interna, o nosso corpo. A vida invade até Deus, que é o nosso organismo, o meu organismo, Deep Blue Master Plus. Olha, um telefone tocou. Vamos ver se é a consulta médica que eu estou esperando. Era golpe, cara. Quanta gente ligando para dar golpe, né? Vamos continuar o jogo então, porque é um excesso de esperteza nesse mundo, é uma coisa assim incrível. É um excesso de esperteza. Eu vou destacar uma carta aqui, Cavaleiro de Ouros, ele é tão badalado, né? Ele sabe andar na rua bem, é um sujeito que sabe andar na rua bem, é um cara que sabe se comportar. Etiqueta, é um sujeito que tem etiqueta, um cara educado. Eu tenho um livro de etiqueta muito bom aqui. Eu estudava livros de etiqueta porque eu sempre quis. Será que era aparecer, gente? Ou me comportar bem? Ser adequado, me adequar, me adequar. Sempre quis adequar. Aí vem uma questão importante. Eu sou negro. Será que eu queria me adequar para poder trabalhar a questão do negro? Rei de Ouros, mais me chamaram aqui para falar de Rei de Ouros. Eu me chamei para falar do Rei de Ouros. Ele está aqui. Ele segura uma medalha de ouros. Ele domina. Esse cara ele fica em paz na rua até. Ou ele domina bem uma área até prática. Ele é o dono de uma empresa, ele é um cara fera em negociação, ele é muito bom em alguma área. Ele fica à vontade na sua área prática. É um profissional experiente, pronto, profissional experiente de ouros. Esse cara é um profissional bem experiente, ele já está e talvez chegue a hora dele mudar um pouco, porque ele já está se acomodando. Ele tem tanta experiência, ele sabe tanto, mas tem gente que não. Tem gente que não. O cara é experiente, mas sabe que pode criar ali. Mas talvez a criação seja até a transcendência, sair da área. Talvez ele esteja mudando de tal forma que ele não queira mais exercer aquela função. Eu exerci muitas funções legais na minha área. Algumas funções eu exerci durante 10 anos. Eu falei, cara, eu não estou conseguindo criar mais nada aqui. E a coisa começou a doer. Ou então eu tentava melhorar algumas coisas que é impossível melhorar. Não tem como melhorar isso trabalhando aqui. Não há como, eu tenho que trabalhar em outro lugar. Não há como, não há como. Muita gente muda do país por causa disso. Olha aqui, muitos jornalistas mudam de países totalitários, super autoritários, porque não tem como criar mais nada ali, é até perigoso, ele muda. Perigoso até para a família dele. Aí ele muda, ele pede um asilo e vai embora, então ele já tem condições de se mudar, ele se manda. Então, como mudar? Como transcender de um lugar para o outro? Olhando o desenho, será que olhando o desenho, que desenho tem que olhar? A parte quântica do objeto? Todo objeto tem uma parte quântica? Tem objeto que não tem parte quântica? Tem algum objeto que não tem a parte quântica? Vamos parar para pensar. Filosofia agora. Causa e efeito. Física quântica. Algum objeto não tem parte quântica? Olha, tudo que eu já folheei de física quântica não fala de determinado tipo de objeto. Já ouviu falar de massa escura? Já ouviu falar de massa, energia, buraco negro? Buraco negro não tem energia quântica? Por que ele atrai então? Por que ele atrai? Não, é que é um excesso, é um furo na bexiga do universo. O universo é como se tivesse um balão, furou e o universo está escoando para lá. Será que é isso? Não sei, não está provado. É um modelo também. O modelo ajuda a gente a pensar, né? O modelo tem que ser testado em combate. O
que eu tenho aqui é um modelo de roteiro. E esse modelo de roteiro, ele entende também a doutora. O meu roteiro entende a doutora, que legal, né? O roteiro, quando ele fala em ajustar as providências, ele está falando de uma coisa muito interessante, que é priorizar bem. O que que vem primeiro? Então, num desenho, o que que vem primeiro? O que que se desenha primeiro? Ela já falou. O que está na frente se desenha primeiro. E o que que está na frente? É o que a gente percebe que está na frente. Caramba! Carambolha! Bomboralho! Carambamboralho! É o que está na frente, é o que se desenha primeiro. Porque o resto está atrás, cara. O que que se desenha por último? O que a gente percebe por último. Então, o que está em primeiro lugar é o que a gente percebe primeiro. E o que está por último é o que a gente percebe por último. Só que o que está por último pode estar à frente. E aí a gente tem que desenhar à frente de todos os outros. Mas aí já era. Porque se você percebeu por último algo, você vai desenhar, vai ter que desenhar por cima de outro desenho já feito. Então, aprenda a olhar a vida. Olhe e gaste um tempinho olhando a vida para saber o que vem na frente e o que vem atrás, porque depois vai ter que fazer por cima, vai ter que abrir um espaço. A urgência é assim. Então meu roteiro entende a doutora. O meu roteiro fala assim, olha, tem coisa minha que fura fila, não pode ser uma técnica de desenho maravilhosa, porque o meu desenho ele é feio, eu tenho às vezes até que mudar a ordem de tudo que aparece, que está na frente hoje, é algo que vai aparecer amanhã, é outra coisa, é outro dia, muda muito porque a vida tem movimento. Então não adianta pensar que a vida é um quadro estático, ela muda o tempo todo. Então, só que o desenho da alma, eu não me sinto autêntico falando a partir do desenho quântico das coisas. Então você imagina que na minha mente, imagine que a minha cognição tem desenho lá dentro? Tem, porque se eu estou vendo é porque isso é um desenho que está na minha mente. Se eu estou vendo algo é porque está passando na televisão da minha mente. Eu não estou me vendo falando, eu estou vendo a minha imagem falando. Olha, isso é tão importante que tem que ser escrito. Nós não vemos nada, percebemos tudo. E tudo que percebemos é diferente de tudo, mas não é nada. Olha que frase louca, mas perfeitamente correta. Dá vontade de escrever, né? Não sei se eu vou escrever não, mas não consigo nem repetir, porque a ideia é que o que nós percebemos não é tudo que existe. É só a percepção disso. Pronto, isso dá para perceber. E a filosofia fala isso tanto em tantos lugares, né? O que nós percebemos, a percepção de tudo não é tudo. Na verdade, a percepção de tudo é apenas uma parte. É uma parte de tudo. Pronto, ficou mais fácil, fácil de gravar. Pronto, nessa terceira hora que já foi. A cognição é só uma parte que existe, porque tem muita coisa que a gente não percebe. Por quê? Cada filmadora pega tantos pixels, né? Meu aparelho óptico, o olho, ele não pega tudo. Ele tem o seu alcance, ele tem... Compara com o de um gavião, ele pega muito mais coisa, com muito mais detalhe, uma águia. Uma águia, por exemplo, tomei um café horroroso, não senti nem o gosto. Você imagina o olhar de uma águia. Como é preciso para pegar um animal a 1 quilômetro, a 2 de distância, lá enxergar um rato? Será que é verdade isso, gente?
Cara, a 100 metros enxergar um rato já é muita coisa. A 100 metros enxergar um rato já é difícil. Porque eles são muito rápidos. São muito rápidos. A energia quântica da vida está em todo lugar, então, pelo que eu estou intuindo. Não tem como provar, eu não sou quântico, não sou físico quântico, não sou coach quântico, mas acredito e aí vem no nível da fé, né? Por quê? Funciona para mim. Então, o que funciona para você? Agora, vamos falar exatamente do que tem que ser falado nesse vídeo que já passou dos 35 minutos. O que funciona para você? O que funciona para mim é conversar. Então, o que funciona para reduzir o seu excesso? Todo mundo tem que reduzir um excesso, não tem jeito. Não tem como, é a lei da vida, é reduzir o excesso, é equilibrar. O que me equilibra? Conversar me equilibra. Eu tenho que esperar o excesso para tomar a melhor providência. E o excesso me explica até como eu devo me pronunciar, o excesso até me explica como me mexer, o excesso ele se expressa, ele é expresso. Cara, eu fiz aqui um sinal de cigarro, né? O excesso ele se expressa totalmente. O que atrapalha o excesso? A expressão do excesso, na verdade, é a falta de inteligência, são as regras. Aquelas regras que foram estabelecidas anteriormente. Para que estabelecer regras, então? E como é que as regras se mantêm? As regras se mantêm porque elas estão encravadas nos neurônios, escritas nos nossos livros. Pronto, são protocolos de atuação que são deformações do neurônio, são caminhos. Imagina o neurônio agora como uma pista de uma montanha, onde a pessoa esquia. Ela tem uma trilha descendente, não tem? Que é canônica. A pessoa vai na trilha. Pronto, o neurônio agora é uma montanha onde as pessoas esquiam. Enquanto existia a montanha, enquanto existia aquela trilha, nós simplesmente vamos nos comportar com as mesmas regras. Entendi bem essa analogia, ficou boa. Imagina aqueles caras. Esse desenho da montanha é o desenho que está no neurônio. O neurônio é a montanha desenhada. Cara, muito legal isso, né? Neuropsicologia. Estuda isso que é bem bacana. Mas o estudo agora, ele está ligado muito a desenho ainda. Algo desenhou esse neurônio. Algo desenhou esse neurônio. Algo desenhou o neurônio. Então a forma de reduzir o excesso já está escrita no seu neurônio, no seu livro da vida. No seu livro, no seu livro da vida. Olha, meu cabelo. Ai, meu Deus do céu. Até porque você está tomando isso. Porque ainda tem um protocolo que diz que café é gostoso. Mesmo assim, ele é gostoso e tal. Tem um protocolo, mas isso está horrível. Siga a sua dor e converse com a sua dor, mas com a sua própria dor. Só que a dor maior agora não é a do café. É a dor. É uma dor que se mistura por. É uma dor que. Não é nem uma dor, é uma direção agora. Existe um excesso que está me levando a falar de certas coisas aqui. E o excesso que eu estou buscando, e eu não sei como buscar esse excesso, se é olhando, olhe o seu pensar. Olhe a sua vida, olhe, perceba a sua vida e olhe a sua vida, que aí a sua vida pensa por você. A sua vida pensa por você. A sua vida pensa por você. E a montanha, ela está desenhada. E esse desenho da montanha cria formas. Esse desenho da montanha cria formas. Você imagina um monte de esquiador. Um monte de esquiador, um monte de esquiador.
Imagine um monte de esquiador e vai ficar uma fila de esquiadores, né? Uma fileira de esquiadores define uma forma, que são. Imagine uma fileira de elétrons define uma forma. Isso é muito interessante. Uma fileira de elétrons define um desenho. Agora você imagine uma montanha com um monte de trilhas. E cada trilha, agora você imagine, olha só como é que é bacana. Como conversar com Deus é muito bacana, porque o neurônio ele é uma montanha que ele tem várias trilhas, muitas trilhas. E cada trilha passa um elétron. Agora você imagine se é um elétron colorido. Um elétron colorido. E você olhando aquele monte de trilhas, você vai ter uma imagem colorida. Vai ter uma imagem colorida, cara. Isso é algo tão impressionante para mim que eu digo, tá na hora de fazer uma pausa, dar uma caminhada. Se eu pudesse caminhar lá embaixo, mas lá embaixo o chão deve estar quente pra cacete. Mas olha, gente, o próprio neurônio é a TV de plasma, cara. Meu Deus do céu, cara, que momento que eu estou compartilhando com vocês. Que eu vou ter que prosseguir num outro vídeo, né? Porque eu vou parar para caminhar um pouco, 5, 6 minutos para poder escoar, fazer circular o sangue, né? Para poder o organismo eliminar as coisas e tal. Mas é uma coisa tão interessante isso, perceber que cada neurônio é uma montanha. E imagina que você passa um monte de esquiadores vermelhinhos. E aí do lado, um monte de esquiador azul. Do outro, um monte de esquiador amarelo. Teu neurônio tem 3 matizes. E essas matizes, elas vão se somando a dos outros neurônios e a gente tem a imagem. A imagem. E eu vou te falar, a televisão reproduz isso, esse funcionamento, muito fácil. Tem a televisão quando dá defeito, o computador mesmo. O computador mesmo, quando a placa de vídeo, quando o vídeo quebra, ele fica com um monte de linhas. Gente, é exatamente essa forma que a gente enxerga. É a forma de um computador. Linha por linha, linha. Então o neurônio, eu ia falar o demônio, não. O neurônio. Por que veio o demônio? Porque demônio representa a infantilidade. E a infantilidade, eu digo o seguinte, que é um desenho, é um desenho inadequado. E aí vamos completar esse raciocínio da infantilidade? Cada desenho, ou cada desenho conta uma história. Cada linha faz um desenho. Cada desenho, quando eles se somam, eles podem narrar acontecimentos. A narração de acontecimentos é uma história. E a imaturidade, o demônio, é seguir histórias que não funcionam, histórias imaturas, histórias desatualizadas, histórias que funcionaram no passado e que não funcionam hoje. Então eu entendo muito bem que a minha mente tem várias histórias que não funcionam mais. Como sair disso de uma vez por todas? Olha, o entendimento de como a gente enxerga é muito bacana, muito interessante. Mas eu quero continuar falando com a vida, resolvendo meus problemas. Tá legal. Essa terceira hora de vídeo veio uma revelação, né? Na verdade, uma cognição muito interessante. A gente percebe tudo e costura linhas. É um tear. Gente, pense num tear. Tear, você vai estendendo linha por linha e cada linha tem uma cor.
até que se forme uma imagem. E cada linha é... A linha é o quê? É o esquiador. O crochê também, o tricô, tudo é linha. Tudo é linha, tá tudo aí em todo lugar, são linhas. Então o meu neurônio é cheio de linhas. Pense num pedaço da TV de plasma cheio de linhas, é o neurônio. São os sulcos dos neurônios por onde passam os elétrons. Muito interessante isso, muito interessante, muito interessante. Mas o que tem a ver com lista de tarefas, que tem a ver com a priorização e principalmente com o olhar para Deus, cara, olhar para Deus. E sair à rua com o computador Deep Blue ativado, pronto para resolver qualquer coisa. Tudo começa a partir dessa cognição, ou desta cognição. Que era algo que estava longe de mim e ficou perto. Era dessa cognição e passou a ser desta cognição. E quando não tem excesso, não tem excesso, não tem nem ação. E o que é ação? É um outro conjunto de elétrons que dá choque nos meus músculos e eles se mexem em função das imagens que são feitas aonde? Aonde são feitas as imagens? No cérebro. A televisão é no cérebro. A televisão, agora todo mundo, todos os neurônios são a TV de plasma. Não. A TV de plasma ela está na superfície. É a consciência. E nós percebemos então a consciência, que é uma bela TV de plasma. Eu vou mudar o nome da minha. Plasmalina. É minha TV de plasma. Representa a minha consciência e ela é fininha. Último tipo 4K. 4K já não deve ser mais o último tipo, já deve ter nos Estados Unidos 8K, 30K. Ou até o conceito de K já caiu. Tudo bem, mas e aí? O interessante é o seguinte, que quando a gente fica parado e espera, a gente percebe tanta coisa. Percebe até a fonte do medo. De onde vem o medo? De onde vem o medo, né? Se eu fechar os olhos, eu não enxergo nada. Porque está na hora de dormir. Mas se eu ficar de olhos abertos, eu fico recebendo tudo. O que isso tem a ver? É a recepção do estímulo gera o excesso. A recepção do estímulo gera o excesso. E o que é o estímulo? O estímulo é energia. É elétron, é próton. Agora tem próton. Antigamente a gente falava só de elétron, agora tem próton. E por que eu recebo tanto estímulo? Por quê? Não sei por que ainda. Mas eu recebia muito mais. E eu entendo que esses estímulos eles geram excesso. E o excesso gera movimento. E o movimento ele gera tudo na nossa vida. E gera até o nosso viver. E o ciclo não para. Então receber é tanto pensamento que vem na minha cabeça. E por que vem tanto? E tem gente que já não vem tanto, tem gente que já vive numa boa.
Tem gente que... Então esse vídeo era de 1 hora. Esse era uma palestra mesmo completa sobre a cognição. Era preciso entender da cognição para partir para a próxima fase, que é eliminar mesmo. Eliminar mesmo tudo que sobra, passar para frente. Passar para frente tudo que está sobrando até no meu organismo. Identificar e falar, isso não me alivia, ao contrário, só me sobrecarrega. Eu queria conversar sobre isso hoje, e ontem eu conversei sobre isso. Conversei sobre isso ontem, caminhando na quadra, de noite. E é interessante entender, é bem legal entender as coisas, e eu entendi, mas é um entendimento que foi tão bombástico para mim que eu não sei nem como utilizar isso. A minha tela plana é a consciência. Como parar de receber tanta coisa? E como é que isso impacta a minha lista de tarefas diária? É a lista mesmo. Já é a lista, não é nem o roteiro mais. Nem é o roteiro mais. Então agora já não estamos falando mais da fase do roteiro. Não, já vamos direto para a primeira fase. A primeira fase é o seguinte: situações de emergência. Vamos ter que falar sobre tudo isso. Fase a fase, conversar. E primeiramente, eu entendo que existem coisas que aparecem primeiro. Mas tem coisas que vêm lá de trás que são tão energéticas que vão passar à frente, vão emergir, são emergências. E dá para entender a coisa da seguinte forma: o que está na frente não quer dizer que esteja na frente para sempre, porque a vida é muito dinâmica. Tá legal. Perfeitamente. Esperar. É preciso esperar Deus falar, porque o excesso vai para Deus. Então, a primeira coisa, a gente tem que fazer um roteiro até disso, né? Porque tem a cognição, ela gera. A cognição é o próprio excesso, é a peça que sobra. Eu tenho que escoar isso, gente. Eu tenho que escoar isso. Existe uma energia em excesso. Porque se aparece, já está em excesso. E é muito interessante. Primeiramente, recepção pelos órgãos dos sentidos é a primeira fase. Vou escrever, vamos escrever, vou escrever. São fases importantes da cognição. Cognição. Então entenda isso. Mas se não me ajudar a fazer as coisas, eu não quero não. Então a gente tem que... não quero não. Receber estímulos. Receber estímulos porque é a entrada, a vida invade mesmo, não tem essa. E está ali a entrada. E às vezes a situação é uma situação de emergência. Então, simplesmente as coisas ocorrem e entram. Mas olha, se isso não me ajudar a realizar as coisas no meu dia a dia, me deixe em paz. Não quero isso. Não quero nem entender essas coisas mais. Vamos continuar porque o meu excesso diz para continuar esse trabalho, que ele é muito importante. E o resumo dele é muito simples, né? Tela plana. O excesso é uma tela plana. É uma tela plana, ele é uma tela plana. O excesso é uma tela plana, gente. O neurônio é uma tela plana e o que passa por ele é o excesso.
é o excesso, passa por ele. E ele que desenha todo o excesso, cara, é uma coisa muito interessante. Muito interessante. Eu fico impressionado porque, cara, o desenho tem que ser tão bem feito, né? O neurônio tem que ser tão... Mas os elétrons e prótons, eles vêm entrando. Vêm entrando, 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 entrando e passam por onde? Passam pelas placas sensoriais, né? E vão ser transformados em impulsos elétricos que passam pelos neurônios e isso é desenhado de novo, porque elétron é cor. Elétron é cor, elétron é cor, elétron é cor. Elétron tem cor. Não, gente, não é o que o elétron tem cor. A concentração de elétrons é que tem cor. A concentração de elétrons tem cor. É isso. É só isso. Ok, desenhou, e aí tem um desenho bacana, tem uma imagem legal, bacana, né? Legal. O excesso continua. A gente continua recebendo. E chega um ponto que o neurônio não segura mais aquilo, é muita coisa para ele também. Ele passa aquilo para frente, cara. Passa aquilo para frente. Passa para poder escoar aquilo, pelo amor de Deus, sai de mim isso, porque está pesado. É muito elétron, passa. E aí o elétron segue a linha de força e tudo acontece, né? A gente se movimenta, os elétrons ligados àquela imagem inicial lá atrás, esse elétron veio para cá, a gente já se movimentou e viveu. Viveu quer dizer, se movimentou, foi atrás da comida e equilibramos. Equilibramos o quê? Equilibramos a balança do que entra e do que sai. Tudo gera excesso, até o que eu falo gera excesso também, porque é percebível, é perceptível, então gera um excesso e isso altera o que eu falo. Não sei direito o que vem, mas vem a balança, é aquela tal da balança comercial, né? O que entra, o que sai, é a balança de trocas, é o mercado de trocas que nós temos. As trocas, elas geram a vida. Na verdade, é como se fosse um círculo, é um sistema. Entra e nós nos expressamos e a vida acontece e o sistema continua bem, porque tudo é excesso, tudo é excesso, tudo é excesso, tudo é excesso, tudo é excesso. E quando a força é muita, ela mata uma pessoa. Ela mata, o sangue não consegue eliminar. Não é eliminar, o sangue, ele não consegue, o excesso fica. O excesso fica poluindo, 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 poluindo. E a gente tem até que tomar remédio, né? Peraí, mas aí tem um problema. Tem algo errado aí. Se fica, não saiu. Esse que é o problema, é não sair. Não sair é o problema. Não sair é não expressar, engolir, guardar para si. Então tem que sair, tem que sair de alguma forma, tem que suar muito, suar. Suar muito é legal, suar. Porque através do suor sai um monte de coisas. Tem que suar, poxa, suar. Não é só o suor, o organismo também drena por si só coisas. Drena edemas. E elimina
na urina, nas fezes e manda embora. Manda embora o excesso. Então, se você tem um edema, você está guardando coisas. Mande embora esses edemas e desaprenda a guardar coisas. Desaprenda a guardar coisas. O que é desaprender? Mude o caminho dos seus neurônios e bote, estenda o caninho para o lado de fora, para o mundo e fale mesmo. Não guarde para você. Mande embora. Porque senão vai gerar edema. No mínimo, edema. No mínimo, edema. Como mandar embora todos os edemas da vida? A gente tem que conversar mais um pouco, né? Mas como eu fiquei 1 hora sentado, eu preciso caminhar uns 10 minutos para poder dar uma equalizada na vida e começar a entender por que a gente junta tanta coisa na vida. Tem que resumir? Se eu falar excesso, então é receber, transmitir, expressar, equilibrar. Pronto, são 4 palavras que resumem tudo que foi falado, tudo que foi falado. Receber. Algumas coisas nos invadem, né? Mas é receber. Fica pesado de forma que aquela imagem transmite. E aí a expressão acontece de todas as formas. Expressão para equilibrar. Se você não está expressando direito, podem surgir edemas. De todo tipo, edemas até mentais. Se a pessoa com a alma inchada, a alma tensa, essa é outra conversa, mas receber, transmitir, expressar e equilibrar. Daqui a uns 10 minutos, porque agora eu tenho que expressar alguma coisa que está acumulada. Expressar para equilibrar.